Meu nome é Ítalo, tenho 25 anos, eu cheguei aqui com 24 e eu sou de Itaberaba, na Bahia. Meu nome é Marcela, eu tenho 28 anos e eu sou de São Paulo, morava em Guarulhos. Eu sou a Rafaela, tenho 23 anos e eu sou de uma cidade que chama Santa Bárbara, no interior de Minas. O meu nome é Douglas, eu tenho 28 anos e eu vim de São Paulo, mas eu sou nascido no Rio Grande do Sul. Eu tô na Austrália há 4 meses e meio. Eu tô aqui na Austrália já fazem 10 meses, vai fazer 11 meses semana que vem. Eu tô na Austrália desde 2015, então tô quase completando 5 anos aqui. Tô na Austrália, fizeram 4 meses e a gente tem mais 3 meses de visto aí pela frente, até abril. Eu moro num bairro chamado Carnegie, em Melbourne. Eu moro em Docklands, em Melbourne. Moro em Docklands, na cidade de Melbourne. Eu moro em South Bank, pertinho do CBD, do centro de Melbourne. Eu escolhi Melbourne porque eu tive muitas referências quando eu estava pesquisando sobre a Austrália. E o meu pai conhecia gente que já tinha morado aqui, nunca tinha escutado falar da Austrália e foi influenciado a vir para Melbourne. Eu vim pra cá tentando mudar um pouco de carreira, tentando mudar totalmente assim minha carreira, porque eu sou engenheiro e eu queria vir fazer cookery. E quando eu comecei o processo de pesquisa, eu estava optando por Brisbane, que era uma cidade menor, mais interior, mas Melbourne era mais multicultural, assim, mais acolhedora para essa questão do cookery. E foi o que acabou fazendo eu escolher Melbourne. Eu escolhi morar em Melbourne porque é uma cidade muito parecida com São Paulo e eu queria me sentir em casa mesmo estando em outro país. Melbourne já foi eleita a melhor cidade do mundo para se viver, né? Então acho que esse é um dos grandes motivos. Mas também porque eu queria morar em uma cidade grande e eu não queria morar em um lugar que fosse quente o ano inteiro. Não esperava que fosse ser tão frio também, mas foi por isso. Bom, o motivo do meu intercâmbio foi me libertar um pouco do Brasil, sair um pouco, eu estava cansado já, eu tinha uma vida muito acomodada lá, eu trabalhava, eu morava com meus pais e eu quis uma independência dessa vida, então eu decidi vir para a Austrália e tentar uma vida aqui, construir a minha própria história. Quando eu era adolescente no Brasil eu fiz inglês, então eu tinha vontade de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido. E aí eu pesquisei muitos países, mas a Austrália me encantou. E aí eu resolvi vir depois de ter feito faculdade, depois de ter feito tudo que tinha pra fazer, eu senti que era a minha hora. Fazer um intercâmbio caiu assim de paraquedas na minha vida. Meu esposo sempre teve vontade de estudar inglês, mas a gente pesquisava muito pouco sobre. Até que um dia, conversando com uma amiga que tinha vindo pra cá, e ela falou que na Austrália você pode vir com visto de estudante e trabalhar, então dessa forma a gente consegue se sustentar. E aí a gente começou a pesquisar sobre e acabou virando um sonho e a gente embarcou junto nessa. Eu tô aqui com meu esposo e tamo aí. Bom, o motivo de eu ter vindo pra cá foi justamente seguir esse sonho de ser chefe que eu sempre quis e fazer cookery, mas no Brasil eu sempre fui dito por família, por amigos, até pela questão de quando eu fui crescendo, que isso não era uma boa carreira a se seguir, era mais um hobby. E aí eu acabei optando por engenharia, fiz engenharia, trabalhei 2 anos depois de formado como engenharia, mas assim, acho que a partir do 8º semestre da minha faculdade eu já sabia que eu não queria seguir na área. Ainda dei uma chance, trabalhei 2 anos, e aí falei que assim, tchau, não dava mais. Meu nível de inglês era muito básico, eu não sabia praticamente nada, assim, sabia me comunicar através de algumas palavras, mas não sabia formular uma pergunta, nenhuma frase, e eu entrei na escola no pré-intermediário. Quando eu cheguei aqui, meu nível de inglês era o intermediário, e eu peguei uma turma bem legal e logo eu consegui mudar já para o upper intermediário. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, lá na Bahia, e a gente tem um único curso de inglês lá. E daí eu fiz alguns meses. Quando eu cheguei aqui, eu na escola fiz o teste de nivelamento, caí no upper intermediate, antes do acadêmico. O meu nível de inglês quando eu cheguei foi o advanced, mas eu regredi um nível para revisar um pouquinho e me preparar para ir para o advanced e os outros cursos que eu fiz depois. Para arrumar meu primeiro emprego eu demorei 2 semanas, foi bem rápido até. Eu consegui um emprego em um restaurante de comida persa, foi através da ajuda de um brasileiro e foi muito bom porque meu inglês assim em 1 mês ele melhorou muito rápido. Tive a experiência de trabalho aqui, conheci um mundo que eu nunca tinha conhecido, trabalhei em coisas que eu nunca tinha trabalhado, então foi uma experiência muito bacana e foi muito rápido, né? 2 semanas para conseguir
o primeiro trabalho, graças a Deus. Na minha terceira semana de Austrália, eu consegui um trabalho como cleaner, através de uma indicação de uma amiga, em uma empresa, e aí nós fazíamos cleaner em office. Depois que eu cheguei, eu demorei 2 meses para conseguir o meu primeiro emprego, e foi como dishwasher. E ao mesmo tempo, na mesma semana, eu já fiz uma entrevista e comecei a ser cleaner também. Com uma semana, eu recebi um anúncio no WhatsApp de uma amiga minha que viu o anúncio para fazer cleaner. E daí eu liguei pra brasileira, tipo, só liguei. E daí ela falou que já tinha arrumado uma pessoa, mas que ia, tipo, me dar ia passar pra mim. Acho que meu desespero foi tão grande na voz que ela falou assim, eu vou te dar esse cleaning. E daí, com uma semana, eu consegui esse cleaning pra Airbnb. Mas com um mês fechado, assim, um mês certinho, 30 dias, foi quando terminou esse período de Airbnb. Eu recebi uma resposta de uma entrevista que eu fiz no restaurante de que eu tinha passado, e daí eu mudei do Airbnb e entrei no restaurante com 30 dias aqui. Quando eu cheguei aqui na Austrália, era um pouco diferente do que eu imaginava e das coisas que eu tinha pesquisado. Eu sabia que as pessoas nos vídeos e em blogs tentavam deixar bem claro e trazer bastante a realidade pra gente, mas quando a gente sente na pele é muito diferente. Eu senti uma certa dificuldade no comecinho, mas questão de adaptação, assim, de saudade de família, de casa. Mas a cidade em si, ela tem uma estrutura muito melhor do que eu imaginava. E as oportunidades de trabalho são muito boas, mas era um pouquinho diferente do que eu pensava. Acho que eu me preparei tanto, assisti tanto vídeo e vi tanta história diferente, tanto de histórias boas quanto ruins, de pessoas que se deram bem e de pessoas que odiaram, tipo assim, que se deram muito mal, que eu cheguei esperando qualquer coisa, sabe? Eu cheguei preparado pra tudo. Por isso que eu acho que pra mim foi até melhor, eu acho. Porque assim, teve momentos aqui muito difíceis, mas ao mesmo tempo eu falei assim, eu já sabia que isso poderia vir, então vai. Vim para Melbourne e para a Austrália foi mais difícil do que eu pensava, por causa dos desafios que eu não tinha nem noção que eu ia enfrentar aqui. Nossa, o que eu encontrei aqui na Austrália é bem maior do que eu imaginava. Antes de vir, eu tava com muito medo e minha irmã falou comigo assim, Rafa, depois que você fizer intercâmbio, sua vida vai se resumir em antes e depois do intercâmbio, vai mudar tudo. E eu pensava assim, ai, como assim, né? Não tem jeito, não é tão assim. E quando eu cheguei aqui, nossa, minha mente transformou, eu vi o mundo com outros olhos e, nossa, é inexplicável. E assim, por mais que eu tente explicar pra minha família como é, não tem jeito. É só vindo, vivendo pra entender. É incrível. Na realidade foi um pouquinho mais difícil do que eu esperava, mas depois quando você consegue o primeiro trabalho parece que tudo vai deslanchando. Então você consegue se relacionar bem com outras pessoas, você consegue se acostumar mais com a sua escola, com o seu trabalho, e aí vai facilitando a sua vida e a sua experiência aqui. Mas pra mim, de todas as formas, é sempre uma experiência nova todos os dias e é muito válido. Não digo mais fácil, mas digo diferente de tudo que eu esperava. Foi um desafio, mas eu achei que eu fosse sofrer mais, assim, a mudança, a distância. E graças a Deus a gente tem internet, né? Todo dia que eu abro o celular pra ligar pra minha mãe e falo assim, ai Deus, obrigada pela internet, porque aproxima, né? Então, assim, a saudade tem dias que ela te consome, mas tem dias que é tranquilo e você liga e uma ligação, um sorriso, uma palavra, tudo isso transforma completamente seu dia e vai te dando força pra seguir em frente. Então eu acho assim que essa era a parte que eu mais temia, lidar com a saudade, com a distância. Graças a Deus eu tenho lidado bem com isso. A minha maior dificuldade foi entender os australianos e conseguir fazer o meu inglês ficar entendível para eles. A minha maior dificuldade ao chegar aqui era me adaptar com a cidade tão grande. Eu não conseguia muito usar assim o Google Maps, eu não conseguia me encontrar nos stops do tram, mas no mais foi indo aos pouquinhos. Eu acho que a cidade tem uma infraestrutura muito boa e aí se você tá sempre atento às informações, porque aqui é muito bem informado, assim, tem muitos pontos de informação, eu acho que você consegue desenrolar bem. Minha maior dificuldade quando eu cheguei aqui, eu acho que foi essa questão da
da quebra da expectativa. Eu vim, eu preciso fazer, eu tô mudando minha carreira, então eu preciso fazer acontecer. Eu apostei minhas fichas nisso. E daí quando eu ia fazer as entrevistas, por exemplo, você não saber o que ele esperava lá, isso pra mim me deixava muito tenso, muito nervoso. Porque minha vida toda eu ouvi pessoas falando que eu cozinhava bem. Mas uma coisa é eu fazer um almoço de família, outra coisa é eu administrar vários setores na cozinha. E eu recebi muito não. Muito não. E ouvir uma pessoa dessa ali falar isso, às vezes faz você se questionar. Será que realmente eu consigo? Eu vou? Então acho que essa foi a minha maior dificuldade. Minha maior dificuldade ao chegar aqui, eu acho que foi virar a chavinha da minha cabeça de pensar, eu tô em outro mundo, não tem ninguém pra me ajudar, eu e meu esposo, e abrir sua cabeça para fazer o que for preciso, conversar o que for preciso e respeitar as diferenças e entender o mundo, um mundo que você nunca imaginou. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade, assim, falar assim, de onde eu vim, aonde eu tô e manter os meus princípios num mundo tão grande e tentar ser o mais respeitosa possível, porque assim, de onde eu vim, a gente não convive tanto com diferenças, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu entrava no trem, eu via um indiano, um muçulmano, uma pessoa de outros países, eu ficava assim, assustada, sabe? Muita diferença, assim. Eu nunca vivi em um país com gente de tantos lugares. Então, eu acho que isso foi, assim, um desafio, sabe? Eu me abri para tentar entender como tudo funciona e tentar entender que o mundo que eu conhecia não era nem um terço do que aqui é. Tudo que eu vivi aqui na Austrália até agora valeu a pena. Assim, eu vim uma Marcela e agora eu sou outra totalmente diferente. Todos os dias a gente se reinventa, a gente aprende uma coisa nova sobre a vida e sobre nós mesmos. Eu acho que isso é o mais importante, é o que vale a pena todos os dias. Nossa, valeu muito a pena, muito a pena. Nossa, eu não imaginei que seria tão intenso e mudou tudo em mim, sabe? Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, com outros princípios e nossa, eu faria tudo de novo. Eu falo assim que em todos os momentos antes de vir que eu tive medo, eu penso, graças a Deus, eu enfrentei isso e vim porque transformou minha vida, assim. Eu acho que tudo que eu vivi até agora valeu a pena e eu viveria tudo de novo e faria isso mais cedo ainda se eu pudesse, se eu tivesse noção de tudo que eu poderia aprender, de quanto eu poderia crescer aqui na Austrália. Valeu muito a pena. Tudo que eu vivi aqui valeu muito, porque quando os garçons entram na cozinha e falam assim, oi chefe, tipo, prato tal chefe, aí chega a dar um arrepio assim, eu falo, oi chefe, sou eu e é isso, vale. Quando eu ouço aquilo pra mim, é que eu tenho a certeza de que valia a pena, eu deixaria 10 diplomas de engenharia pra trás de novo. Fácil. A Austrália me ensinou a lidar com o ser humano e comigo mesma. Você fazer aqui tudo sozinha é a primeira coisa que mudou na minha vida, porque a gente se torna independente meio que forçado. E eu acho que isso é muito legal. Por mais que eu tenha minha independência lá no Brasil, a daqui é totalmente diferente. E você lidar com as pessoas também é muito legal, porque você conhece muitas culturas diferentes. E mesmo com os brasileiros daqui que você conhece, você vê que todo mundo tem uma diferença e uma peculiaridade que você não estava acostumado no seu dia a dia. E eu acho que isso é o mais legal pra mim. Bom, a Austrália me ensinou a ser gente grande, né? Porque no Brasil eu vivia na saia dos meus pais, eu fazia tudo o que eles falavam, eu era influenciado por eles e eu tinha uma vida segura. Aqui eu aprendi a ser eu mesmo, eu cresci comigo mesmo, eu aprendi a trabalhar, aprendi a sofrer sozinho, a construir minhas coisas, a conquistar. Então essa foi uma das minhas maiores lições. Eu acho que o que mais a Austrália me ensinou até agora foi que a gente pode, que a gente consegue fazer aquilo que a gente quer. Porque eu sempre tive todo mundo assim à minha volta, na cidade interior, pequena, amigo, família e tudo. E eu nunca me desafiei de verdade, Ítalo contra Ítalo. E quando eu cheguei aqui, que eu passei por situações de que eu preferia não falar com ninguém lá, porque eu achava que isso poderia deixar eles preocupados e tudo mais, eu vi que eu tava por mim mesmo. Eu vi que eu passei por tanta situação que eu achei que eu não poderia passar, que eu falei assim, pode vir agora que acho que
que eu consigo. Eu não passei uma vez, vou passar duas, vou passar três. E vou passar, e a gente consegue. A Austrália me ensinou a olhar mais pra mim, pro que eu quero, pro que eu sonho pra minha vida, mas principalmente, assim, a Austrália me ensinou a descobrir uma força que nem eu sabia que eu tinha, assim, de falar, tô pronta pra tudo, eu sou capaz, eu vou ir trabalhar hoje como garçonete, que eu nunca trabalhei antes na minha vida, e eu vou ser a melhor garçonete que eu puder ser. E isso, sabe, assim, a me desafiar, a fazer o novo, a aprender o novo, a chegar em um supermercado e pedir uma informação de uma coisa que eu nunca tinha pedido antes. Então, a tudo, assim, eu perdi muito medo, sabe? Hoje eu sinto que eu sou mais corajosa, assim, eu não penso tanto, eu não temo tanto antes de pegar e fazer alguma coisa. Então, eu acho que a Austrália me ensinou a confiar mais em mim, que, cara, eu cheguei do outro lado do mundo, sabe? Eu dou conta, assim. Eu pretendo ficar na Austrália por quanto tempo eu conseguir. E eu não tenho ideia de voltar para o Brasil por enquanto. Eu ainda não tenho certeza qual vai ser a minha atitude depois que meu curso terminar. Porque eu ainda tenho 2 anos daqui para frente. Mas eu sinto assim, a Austrália me acolheu muito, Melbourne me acolheu muito. Mas para esse momento, para esse agora, daí eu não sei te falar daqui a 2 anos o que é que eu vou fazer, digamos assim. Mas eu tenho ainda a certeza de que eu quero continuar aqui, pelo menos por essa questão profissional. Por mais 1 ano e meio depois do visto de estudante, continuar adquirindo experiência na carreira, mas PR e para sempre eu acho que é um pouco demais para mim, porque é muito longe do Brasil, muito longe. Eu pretendo voltar para o Brasil daqui a 1 ano, porque por mais que eu goste daqui, seja um lugar incrível, eu sinto que o Brasil é o meu lugar. Então eu tenho muita bagagem daqui para levar para lá, mas eu sinto que lá é onde eu quero formar a minha vida. Mesmo sendo maravilhoso aqui, eu acho que ainda tem muita coisa que me liga e me leva pra lá. Eu não sei. Assim, é muito difícil. Eu e meu esposo, a gente conversa muito sobre isso, mas a gente tá deixando nas mãos de Deus. A Austrália é um mundo de oportunidades e, assim, eu nunca imaginei viver o que eu tô vivendo aqui. A gente veio sem pensar, sem pensar em ficar. A gente veio assim, vai dar dia 5 de abril, estamos no Brasil. E quando chegou aqui tudo mudou, então assim, a gente tá orando muito e pedindo a direção de Deus a respeito do nosso futuro, porque é uma decisão muito difícil e que se a gente for ficar vai envolver muitas coisas, principalmente a nossa família, que é o nosso bem maior na vida. Então a gente tá pensando, fazendo todos os prós e contras de tudo que a gente vai abrir mão, ficando ou voltando. E tá nas mãos de Deus a nossa decisão ainda. A Austrália me fez ter uma vontade de um futuro melhor, com mais viagens, mas principalmente com mais educação, com mais respeito, com mais experiências para minha vida e para a vida das pessoas que eu amo.